Fala pessoal, aqui é o Afa de novo e hoje vou retomar um quadro aí que ficou parado um tempo, que é o curso de HQ grátis, né? O último vídeo que eu fiz foi sobre desenho de figura humana e a ideia era seguir aprofundando nesse tema, mas como tem muito vídeo no YouTube, inclusive aqui no canal também, eu resolvi encerrar essa série aí com algo diferente, um estudo de caso real, né? Eu fiz uma história em quadrinhos curta, de 4 páginas, e hoje eu vou mostrar todo o processo de criação dela, aí, começando pela ideia, né, e pelo roteiro. Então fica aí para você acompanhar como é que foi o processo aí dessa parte da história em quadrinhos. Tudo começa com uma ideia, né? Mas olha só, raramente eu faço alguma HQ por uma vontade própria. Assim, geralmente eu produzo quando surge alguma oportunidade real de publicar ou participar de alguma coisa, tipo um concurso ou coisa assim. Nesse caso, eu fiquei sabendo do Salão de Humor de Pernambuco, que inclusive hoje, dia 5 de agosto, ainda está com inscrições abertas, né? Para a categoria de história em quadrinhos de até 4 páginas e também de charge, né, de humor. E aí que entra um ponto importante, né? Quando a gente trabalha com edital, o tema ele já vem pré-definido, né? E nessa edição o tema é Planeta de Todos, e com foco nas questões ambientais e tudo. Então com isso eu já tinha uma direção, né, em mente, assim. E aí eu comecei a pensar o que poderia ser e tal, e que tipo de história ambiental eu poderia contar. E foi aí que me veio à cabeça a questão da tragédia lá do rompimento das barragens lá de Mariana, né? E eu já tinha feito um trabalho sobre isso na época, e agora em 2025 esse crime, né, ambiental ele está completando 10 anos, né? Então eu achei que era um momento oportuno para voltar, né, a esse tema. Então, a próxima etapa, né, ela foi a pesquisa, né? Então, eu assistia documentários, a matérias de jornais, entrevistas, tanto da época que aconteceu, como mais recentes também. Eu acabei descobrindo que o processo de retorno das famílias afetadas, como as de Bento Rodrigues, por exemplo, já tinha começado, né? E foi aí que surgiu a ideia de personagens, né? Pensei numa mulher que perdeu tudo, né? A casa, a memória, a família, tudo. E agora ela está prestes a voltar para esse lugar onde tudo aconteceu, né? Que é Bento Rodrigues. E acho que muita gente não tem noção também da gravidade, né? E da dor permanente desse tipo de tragédia. Então, achei que seria interessante tocar nesse assunto, né? E aí depois, com isso em mente, né, eu comecei a escrever o roteiro. Mas antes de te mostrar o meu, eu quero destacar uma coisa. Cada autor ele tem o seu próprio jeito de escrever um roteiro de HQ, né? E aí eu queria mostrar alguns exemplos para vocês de roteiros de outras pessoas. Então, ó, não há somente uma forma de escrever roteiros para os quadrinhos, né? Mas escrever lhe dá o controle da obra na totalidade, antes de você começar a desenhar. Para isso que eu sugiro, na verdade, que se faça realmente um roteiro, né? Aqui eu vou mostrar um exemplo uma descrição de um quadro, do quadrinho Zumbi Tales, com o título, com essa história, né? Ele tem o título de If You're So Smart, do Mark Waid. E aí é da página 1, quadro 1, para a gente ver como que ele descreveu isso, né? Então ele fala assim, ó, abrimos com um close extremamente fechado do texto de uma prova escolar, com as palavras que estão escritas abaixo. Mas lembre-se de deixar espaço para todos os textos abaixo caberem. Na ponta superior direita, vemos a ponta de um lápis apontado, circulando a opção C. E aí tem o texto que ele quer que apareça aí nesse quadro, né? E aí eu vou mostrar como que foi a representação aqui do desenhista, né, para essa sugestão, para esse roteiro, né? Então ele faz uma transformação, uma adaptação para poder caber, né, bem no quadro. Então a gente tem o que o cara pediu, né, de ter a prova, o lápis meio que para circular a resposta número C, só que ele coloca, a gente vê que a mão tá vindo aqui do lado esquerdo, no caso, né? Aqui ele coloca aqui, ó,
Aqui, ó, na ponta superior direita vemos a ponta de um lápis, né? E na verdade ele tem que jogar essa mão para a esquerda para a leitura do quadro ficar e do quadrinho e da página ficar adequada, né? Se ele coloca essa mão na direita, iria inclusive tapar o texto da prova ali, né? Então ele joga a mão do personagem ali para o canto esquerdo, e aí tem um detalhe que se o texto fosse colocado na íntegra, como estava colocado, sugerido no roteiro, esse quadro não poderia ser um close, né? Ele coloca que abre com um close extremamente fechado. Então, com um close extremamente fechado, não tem espaço para caber todo esse texto. Então, não sei se conjuntamente ou não, mas se tem a ideia de jogar esse texto para o outro quadro também, para ele ficar legível, para a gente conseguir entender que é um texto importante ali, mas para a gente conseguir visualizar integralmente. Queria ressaltar também que o desenhista dessa história é o Carlos Magno, né, um brasileiro e um excelente desenhista. Então, para a gente ver aí brevemente um exemplo de roteiro, né, da forma como o escritor escreveu e também da execução de um artista. Aqui eu queria mostrar, para comparar, um outro exemplo de um roteiro, que esse é do Alan Moore, na Piada Mortal, né? A história história do Batman, que chama Piada Mortal. Então eu vou ler para vocês. Então, esse é o quadro 2, né? Que é todo esse texto aí. Então, assim, ó, mesma tomada, mas agora recuamos talvez um pé ou mais para que possamos ao menos ver um par de poças, definindo-as como uma poça e dando-nos alguma noção de sua localização. A poça está de fato situada na base de um dos pilares de pedra / portão que emolduram os portões do Asilo Arkham, sendo que esses pilares se encontram dentro de uma cerca de ferro forjado preto, além do qual só são visíveis ciprestes escuros e sombrios, despojados no outono. Neste segundo painel não podemos ver muito disso, apenas a asa de um dos postes do portão de pedra e um pouco da superfície da estrada imediatamente fora dos portões do asilo. Com a poça de tamanho considerável descansando em uma reentrância do mesmo, a chuva ainda está caindo e salpicando na poça, e talvez vejamos um galho com folhas de outono através do painel em algum lugar. O verdadeiro ponto deste painel é que, de repente, refletido na poça, vemos os faróis de um carro que está se aproximando dos portões de fora do painel acima. Na superfície ondulada da poça, mesmo que as luzes ainda sejam identificáveis como faróis refletidos, há uma interessante exibição oscilante de padrões de luz líquida e sombras. Esse é a descrição, né, de um quadro da revista, que é o que a gente vai ver agora, né? É esse quadro aqui, né, que ele descreve daquela forma lírica e muito bem escrita, que na verdade é uma imagem, quer dizer, que graficamente ela pode até parecer simples, mas a forma como você vai descrever precisa ser adequada para o projeto que você está fazendo e precisa dar conta de revelar aquilo que você quer revelar, né? Então, óbvio que para um desenhista, quando você vai desenhar um roteiro de outra pessoa, pelo menos vou falar por mim, né? Quanto mais descrições tiverem, mais interessante é para a gente imaginar e conseguir construir essa imagem de uma maneira mais rica. Se fosse algo do tipo assim, vemos um pedaço de muro, umas poças e uma luz refletida, talvez a imagem pudesse ficar até parecida, mas eu enquanto coautor da obra, eu não teria em mente exatamente o que o roteirista está buscando passar. Então, acho que isso no todo ajuda a moldar, criar um tom mais adequado para a obra que está sendo construída, né? Então, como você pôde ver, não existe um modelo único para se escrever um roteiro, mas para mim ele é fundamental, assim, ele permite que você desenvolva a história sem se preocupar com o desenho ainda, né?
nesse momento. Então, nesse momento que você está escrevendo é onde a história realmente ela nasce. Agora eu vou ler para vocês o roteiro dessa história, então, que eu criei, né? Com essa ideia da questão do rompimento lá da barragem de Mariana, pensei nessa personagem que estaria voltando para Bento Rodrigues, e aí fui pensando página a página como que eu gostaria que a história se desenvolvesse. Então, o título seria Mariana mesmo, que seria o nome da personagem, e aí eu coloco, né, na página 1. Pensei então num grande splash nada mais é do que uma página, no total da página a gente tem uma grande cena de ação, ou uma grande cena, né, um grande desenho que vai ocupar a página inteira, né? Então seria esse grande splash de um pesadelo de Mariana. Nos quadros ligados de angulação descendente, a gente vê sua avó. Então, nesse caso, na verdade, nem é um grande splash, são quadros. Eu sugeri essa ideia de ser um grande splash, mas logo depois eu já mudo de ideia e já penso em fazer quadros ligados. Então, eu nem corrigi o roteiro, isso aí é só para te dar um norte. Então, você vai fazendo ao mesmo tempo que você vai corrigindo e vai mudando, e no final você tem até como escolher o que você vai fazer. Então, no final das contas, ficou esses quadros ligados de angulação descendente. A gente vê sua avó, né, a avó da Mariana, sendo encoberta pela lama, como também objetos boiando nela, né, na lama. Sombras de pássaros são vistas por sobre toda a cena. Vemos no começo o planeta Terra normal e no último ele sendo coberto por lama. Na página 2, Mariana acorda de seu pesadelo na casa de Joaquina, né, que é uma outra personagem. É o seu último dia morando de favor na casa dela. Hoje ela vai para a casa nova, a casa que construíram em Novo Bento para ela. Quadro 1, ela desperta do pesadelo. Quadro 2, ela encontra Joaquina passando café na cozinha. E aí são os diálogos, eu coloco o diálogo também. Bom dia, menina, hoje é o dia, hein? Diz Joaquina. Quadro 3. Ela sentada na cadeira olha de maneira pesarosa para a xícara de café. No quadro 4, Joaquina aproxima seu rosto ao de Mariana. Fica assim não, hoje é dia de alegria. No quadro 5, Joaquina sentada olhando para Mariana. Você vai para sua casa nova, agora é de pensar no daqui para frente. No quadro 6, um close em Mariana. Chega de tristeza, diz Joaquina. Na página 3, a Mariana conversa com Joaquina sobre tudo aquilo que perdeu enquanto arruma as coisas para partir. A Joaquina tenta animá-la, dando-lhe uma planta, fazendo alguma piada. Elas se abraçam no último quadro. Ao invés de quadros quadrados, círculos um pouco sobrepostos. Então é uma ideia de como esses quadros têm que ser também, né? Quadro 1. Eu perdi tudo para aquela lama quina, né, que é o apelido da Joaquina. E depois esse nome mudou também, tá? Quadro 2. Lá eu tinha tudo, tinha história, tinha chão. Quadro 3. Tinha a vozinha. Quadro 4. Eu não queria casa nova coisa nenhuma. Nem 1 milhão de casas eu ia querer. Quadro 5. Não sobrou nenhuma foto da minha avó. Quadro 6, daqui a pouquinho você já está igualzinha a ela, dando a planta. Isso quem fala é a Joaquina, no caso, né? No quadro 7, risos, e no quadro 8, abraços. E, por último, né, a última página, a Mariana, sentada no beiral da porta de sua casa nova, se emociona e, ao final, olha para a planta que recebeu, agora plantada no seu novo jardim. Quadro 1. Ela vista de dentro para fora, baldes e vassouras próximos. Quadro 2, ela criança, sentada no beiral da porta da casa antiga, olhando sua avó estender a roupa. Quadro 3, lembrança de sua avó lhe ensinando a plantar algo. Quadro 4, ela sentada do mesmo jeito, olhando para a planta. E do lado esquerdo, vai haver uma progressão dela secando uma lágrima, né? Então, esse aí é o roteiro que eu fiz. Então, a minha dica é dedicar o tempo necessário aí ao roteiro. Né, ele precisa fazer sentido para você também, né, e transmitir a mensagem que você quer passar. Com o roteiro pronto, aí sim, eu sigo para a parte do esboço, no papel e tal, mas isso é um assunto para o próximo vídeo, né? Então espero que você tenha curtido esse conteúdo e a gente se vê em breve para transformar esse roteiro que vocês fizeram em imagem. Tá? Então se você curtiu, deixa aí um like e compartilha com quem está
tentando criar alguma coisa também na área de quadrinhos, beleza? Então até a próxima, e aí na próxima a gente vai ver um pouco mais de como ficou essa história. Abração e até lá.